Com mais de 10 anos de vida política, ele foi eleito vereador no pleito de 2020 com quase 5 mil votos. Dentro e fora da Câmara Municipal de Manaus, ele é um parlamentar bastante ativo. Além desses destaques, eu arriscaria em dizer que ele é o parlamentar mais bem alinhado da Câmara Municipal de Manaus. Mas eu fiquei sabendo que à vontade mesmo ele se sente vestindo uma tal camisa azul e branca de um tal clube tradicionalíssimo da capital do Amazonas. Aliás, aqui, a Colina do São Raimundo é uma extensão do quintal da casa dele. Bora conhecer mais uma história. Para Paulinho, da Luíca, atenção, cruzou, botou pra trás, vai chutar agora, bateu, salvou o goleiro. Adriano e o gol! Gol do São Raimundo! Telmo sai fazendo ali o aviãozinho pra galera, acompanhado pelo Peta, explode a torcida do Tufão no Viva Aldão. Estou falando dele, vereador Rodrigo Guedes. Muito obrigado por aceitar nosso convite, por participar do Câmara Esportes, vereador e diretor de futebol do São Raimundo Esporte Clube. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá, vereador? Vamos. Eu começo o programa falando que aqui é uma extensão do quintal da sua casa. Ou seja, voltar aqui na colina é ter lembranças do passado também. Exatamente. Eu não só fiz parte da escolinha do São Raimundo de futebol, mas também aqui nós vivemos o auge do São Raimundo. Nos anos 2000, início dos anos 2000, final dos anos 90, né, e todos os jogos do São Raimundo eram aqui. Aqui é casa do São Raimundo, esse estádio pertence ao São Raimundo, está em comodato para o governo do estado do Amazonas, mas é do São Raimundo. E aqui é o palco, né, onde a gente viu tantos títulos do São Raimundo, o Tri do Norte, vários campeonatos amazonenses, várias outras competições que nós disputamos também. E a gente assistiu o jogo, eu e alguns amigos, de uma torre que tinha aqui ao lado, e não existe mais, ela foi retirada. Era uma torre de telefonia bem alta, né? A gente subia porque ela ficava aqui no terreno, né? Era alugada, né? No terreno de um tio meu, né? E a gente subia nessa torre e assistia os jogos daí, era coisa de menino, né? Era um perigo danado, mas para menino não tem... Menino, né? Abusa da sorte, né? Mas era perigoso. Era bem perigoso porque você assistia o jogo todo segurado ali, né? Segurando na barra de ferro, enfim. Era muito perigoso, mas a gente assistia. O senhor fala desse tempo áureo do futebol amazonense, que era com o São Raimundo na Série B do Campeonato Brasileiro, coisa que não acontece há o quê? 23 anos? Já se passaram. E outro time não chegou mais na Série B do Campeonato Brasileiro aqui do Amazonas. Como era esse tempo, vereador? O São Raimundo foi o time que mais chegou longe, né? Digamos assim. As competições nacionais e internacionais também. São Raimundo chegou a disputar competições internacionais e ficou 6 anos na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, no máximo, os times têm chegado ali na Série C. São Raimundo foi o time realmente do Amazonas que mais chegou na elite do futebol brasileiro. Jogava contra Palmeiras, jogava contra Sport, Cruzeiro, Grêmio, os grandes times do Brasil que estavam ali também na Série B. E algumas competições internacionais também. O senhor morou por muito tempo aqui no bairro de São Raimundo, né? Antes de começar a entrevista, eu falando onde era mais ou menos ali a sua casa. Como é que era a infância do pequeno Rodrigo Guedes aqui no bairro de São Raimundo? Uma infância maravilhosa, né? A gente cresceu ali próximo à igreja da paróquia do São Raimundo. E naquela época a infância era muito mais tranquila, digamos assim. Não tinha tecnologia praticamente. Não tinha mundo digital, não tinha redes sociais. E era uma infância, como a gente costuma dizer, raiz, né? Na rua, brincando com os amigos, as brincadeiras de criança mesmo, de infância, que elas praticamente não existem mais, brincando de futebol na rua, no asfalto.
outras tantas brincadeiras. Era uma infância mais segura, mais pura, inclusive. Hoje está muito cheia de coisas perigosas também, tanto que tem resultado em tudo isso que nós temos vendo. Aí, infelizmente, violência, depressão. E vereador, e houve essa virada de chave, né? Do pequeno Rodrigo Guedes, que brincava na rua aqui do bairro de São Raimundo, fez faculdade de Direito, sua bacharel em Direito, e há mais de 10 anos, o senhor tem uma vida política aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Como é que foi essa virada de chave? Como é que foi que decidiu, não, vou fazer mais pela população de Manaus? Eu estava ali na Universidade Federal do Amazonas, na UFAM, fazendo Direito, faculdade de Direito, onde eu me formei. Lá a gente entrou no movimento estudantil, a gente começou a participar do movimento estudantil, virei um líder estudantil eleito em várias eleições lá, de centro acadêmico, de diretório central dos estudantes, e concomitantemente eu era estagiário da Prefeitura de Manaus, e aí uma coisa foi se juntando com a outra, né? A ação ali no poder público, primeiro como estagiário, aí depois fui subsecretário de Juventude da Prefeitura de Manaus, e aí secretário, e depois virei vereador. Então foi acontecendo dessa forma, através do movimento estudantil e também dessa participação na gestão pública. Bom, para falar dessa virada o senhor teve essa virada de chave, saiu do bairro de São Raimundo, se formou, entrou no movimento político aqui da nossa cidade e depois retorna para o São Raimundo como diretor de futebol. Aí a gente vai saber como é que tornou essa relação de volta, retornou essa relação ou que nunca terminou essa relação. No próximo bloco eu te convido para ficar ligadinho aqui com a gente, que já a gente volta com o vereador Rodrigo Guedes. Retornamos aqui com o nosso bate-papo com o vereador Rodrigo Guedes do Podemos. Vereador, o senhor sai da faculdade, tem essa vida política a mais aguçada na sua vida, né, sua vida particular, entra na vida política, mas retorna para o Clube do São Raimundo como diretor de futebol do clube. Como é que foi essa relação? Olha só, como eu já te falei, a gente assistia os jogos aqui, o São Raimundo era uma febre naquela época, e eu era morador do São Raimundo também, né? E o São Raimundo chegou agora, 15, 20 anos depois daquela época, num momento talvez um dos mais difíceis, se não o mais difícil da sua história. As dívidas foram se acumulando por anos, por décadas, dívidas ainda daquela época, a época que tinha uma arrecadação muito grande. E hoje a nossa missão no São Raimundo, por incrível que pareça, no clube, no time São Raimundo, é fazer com que o São Raimundo não acabe. Ele chegou em níveis mesmo de total falência, por muitas dívidas acumuladas, nenhuma da minha gestão, né? Dívidas de 15, 10, 5 anos, que somam aí mais de 2 milhões de reais, que infelizmente elas foram se acumulando com o tempo, a maioria delas dívidas judiciais, né, que já estão em execução, e a nossa missão é não deixar esse time ter uma história tão bonita aqui no Amazonas, ele acabar, porque hoje está difícil até de manter o São Raimundo vivo, em tudo que tem acontecido. Os times novos que têm surgido, eles têm uma vantagem, eles começam do zero. A maioria das vezes começar do zero é muito mais fácil do que começar do negativo, do muito negativo, como o caso do São Raimundo. Quem não sabe, o São Raimundo está na Série B do Campeonato Amazonense, só tem jogo para setembro agora. Quem é torcedor do São Raimundo sofre, né, vereador? Sofre porque ano passado, por exemplo, nós só de bloqueios judiciais nós sofremos, foi um montante de mais de 800 mil reais. Poderia ter vindo para a gente, para a nossa gestão, para a gente fazer futebol, e a justiça bloqueou com ordens judiciais, ou seja, é um problema seríssimo, um rombo que não acaba, processos acumulando, e como já te disse, até para botar o São Raimundo hoje em campo é difícil, porque o risco é de você botar em campo e a justiça aparecer ali na frente do estádio para recolher. Se tiver 500 reais de arrecadação da bilheteria, a justiça vai lá bater e vai arrecadar. É a dificuldade do futebol amazonense, né? É uma dificuldade porque, infelizmente, antes era muito pouco profissionalizado, né? Aí eles não faziam gestão mesmo,
não vou aqui fazer demérito de ninguém, mas o fato é que as dívidas foram se acumulando. No último jogo contra o Paysandu, por exemplo, Que eu estava? teve oficial de justiça lá, né? E tem dívidas sendo executadas. Então, assim, a nossa grande missão é não permitir que o São Raimundo acabe. Vereador, no começo aqui da nossa entrevista, do programa, do Câmara Esporte dessa semana, eu faço uma brincadeirinha que eu digo assim, eu posso até considerar ele o vereador mais bem alinhado da Câmara Municipal de Manaus. Que guarda-roupa invejável é o seu, né? Mas o senhor se sente mais à vontade mesmo com essa camisa, a azul e branca? Aqui é o manto, né? Eu também sou flamenguista, digamos assim. Eu fui criado, né, torcendo pro Flamengo, pai e tal. Mas o meu coração mesmo é tufão. Eu sou muito mais São Raimundo do que Flamengo. Eu assisto o jogo do Flamengo, gosto, às vezes vou para um grupo de amigos torcer. Mas o que faz assim dar aquele nervosismo é o São Raimundo. Desde aquela época eu ia nos jogos lá no Vivaldão também, aqueles jogos de 45, 50 mil pessoas. Então, Que tempo bom, né? Esse daí que faz o coração bater mais forte mesmo é o tufão da colina. Agora, saindo um pouco do assunto de futebol, essa semana eu fui na Vila Olímpica conhecer um projeto de ginástica rítmica, vereador. Um projeto muito bacana que está preparando meninas aí que estão se destacando já no cenário nacional, ganharam aí o Pan-Americano também, uma disputa internacional que é muito bom. O parlamento como um todo vê esse tipo de esporte, sai um pouquinho do futebol também e tem um olhar sensível, né? Que acho que essa gestão tem se destacado nisso. Esse olhar sensível com o esporte, não só com o futebol, mas com o esporte em geral. Bora assistir essa reportagem? Bora. Vamos lá. Faz, repete, repete novamente, faz de novo e por aí vai. Constância é o caminho da perfeição por aqui. Como está estampado de maneira bem grande na parede, um momento de dor vale uma vida de glória. E esse momento por aqui é equivalente a um treino exaustivo todos os dias. Cada detalhe é importante na ginástica rítmica. Movimentos suaves e delicadeza é o que conduz passadas sincronizadas, movimentos acrobáticos que formam esse balé. Para chegar à tão sonhada perfeição, um caminho de muito sacrifício. A fala é de quem já sentiu na pele o que é ser uma atleta. Difícil. A gente treinava há muito tempo, como as meninas treinam hoje, pelo menos de 4 a 5 horas diariamente. E eu lembro que no final da minha carreira de atleta, eu estava começando a faculdade. Então eu tinha que conciliar e acho que aguentei 2 anos conciliar e não consegui mais e parei e só terminei a educação física, né? E já estava voltando para a quadra para fazer a parte técnica. Participou de muitas competições? Muitas. Eu sou campeã dos Jogos Escolares do Amazonas. Fui para muitos torneios nacionais, fui para muitos brasileiros. Terminei eu lembro da minha última competição foi no Campeonato Brasileiro Adulto. Então lá eu encerrei minha vida competitiva. Apesar de toda a dificuldade geográfica de recursos de manter o esporte do Amazonas no topo, a ginástica rítmica vem se destacando em nível nacional. Fruto de tanta dedicação, já vem sendo colhido por essas meninas. A gente vem tendo vários títulos. Ano passado, no final do ano, a gente foi campeã sul-americana. Então a gente está tentando inserir estar sempre no cenário nacional com títulos importantes. Nós somos o clube com o troféu de massificação de 2022 do torneio regional. Então cada ano a gente tenta conquistar mais títulos. Como falam por aí, equilíbrio é tudo. Mas por aqui não é bem assim não, esse é só o começo. Tem que ter muita força de vontade, muita repetição, uma pitada de talento e muita, mas muita dedicação. Esse conjunto é o segredo do sucesso. Eu sinto no empenho da equipe, né? Tanto as ginastas se dedicam muito, se esforçam e eu vejo que é sofrido, né? Em todo lugar o esporte é sofrido para iniciar, né? Mas eu vejo que aqui tem uma dificuldade um pouco cultural, talvez, não sei se é, mas através do esporte, assim, né? Então, os pais precisam se esforçar bastante, as ginastas precisam pagar um preço alto para poder continuar no esporte, né? Pelo esse incentivo necessário, né? Fabiana é coreógrafa de Curitiba. O trabalho dela com as meninas é passar os movimentos técnicos para o ano inteiro. São horas de treinamento e repetições para deixar tudo alinhado.
A firmeza na fala da treinadora é um recado do que é o esporte e do que ela quer para as suas atletas. Olha, a gente faz em média de 8 a 10 horas por dia, mais ou menos, de trabalhos diários para conseguir entregar todas as coreografias da melhor forma. Aí a senhora treina as meninas de maneira individual e a equipe também? Como é que funciona? Isso, conforme o que as treinadoras me pediram, né? Daí eu monto os individuais, às vezes tem o trio, como é agora, né? E também tem os conjuntos, então conforme elas me passam o cronograma, daí a gente vai executando o trabalho. Confirmando o olhar sensível do Parlamento Municipal com o esporte, essas campeãs estão sendo apoiadas. Ele sempre nos ajudou por toda essa caminhada e agora ele concretizou com uma emenda. Então a gente vai conseguir desenvolver melhores condições de treinamento para as meninas nesse ano. É a primeira vez que você... Primeira vez que a gente recebeu. Primeira vez que a gente conseguiu receber uma emenda. Foi do Caio André, do presidente da Câmara, Caio André. Apesar de toda a dor e sacrifício, o esporte entrega uma mensagem só. Quando perguntada sobre o significado do esporte em sua vida, a resposta de Fabrícia é clara. Na verdade, acho que é tudo. Eu acho que aqui eu cresci, eu amadureci, eu aprendi a lidar com a minha adolescência. Não era nunca fui, né, solta, mas eu devo ao esporte. Bom, vereador, conhecemos esse projeto de ginástica rítmica e, como eu falei antes de passar a reportagem, é importante mesmo esse olhar sensível do parlamento com todos os projetos, né, vereador? Não só com o futebol, mas com todo o tipo de projeto, que o esporte realmente muda a vida das pessoas, né? O esporte é fundamental. O esporte é saúde mental, saúde física, que as duas coisas estão interligadas. Esporte é alegria, é entretenimento. A gente ainda não viu, enquanto cidade, apesar da gestão da Câmara, o nosso mandato ter essa visão para o esporte, mas Manaus ainda não enxergou, infelizmente, o esporte de forma estratégica, como uma política pública fundamental. Porque a criança, o adolescente, o adulto, o idoso que pratica esporte, ele está bem em vários aspectos, né? Isso é cientificamente comprovado. E aí a gente precisa investir, na verdade, no esporte como geração de renda, geração de emprego, entretenimento, saúde pública. Porque quando a pessoa está praticando o futebol, a ginástica rítmica, ela está cuidando da sua saúde também, física e mental. Então, que venham mais projetos desses e que o poder público municipal, a prefeitura, consiga enxergar o esporte como alternativa viável para uma sociedade melhor. Vereador, muito obrigado por aceitar nosso convite. O Câmara Esportes essa semana ganhou muito com a sua presença aqui, com a sua história, falando um pouco mais de São Raimundo, falando de Rodrigo Guedes, falando desde quando você era pequeno, de como cresceu aqui no bairro de São Raimundo. Muito obrigado por fazer parte desse programa. Obrigado a você. Bom, o Câmara Esportes dessa semana vai ficando por aqui, mas eu te convido na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, a saber qual vai ser a próxima modalidade. Será que vai ter um vereador por aqui? Eu te encontro na próxima sexta-feira.